Lula segue na ONU, discursando, pedindo mais leis internacionais que submetem a soberania dos países. Tornando a regra. Presenciamos 2 conflitos simultâneos com potencial de se tornarem confrontos generalizados. Na Ucrânia, é com pesar que vemos a guerra se estender sem perspectiva de paz. O Brasil condenou de maneira firme a invasão do território ucraniano. Está errada a sua posição. Isso é um problema porque o Lula está no BRICS. O Brasil está no BRICS. A Rússia está certa. Então o Lula não fica do lado da Rússia. Isso pode ser um problema nos BRICS, porque eu acho que o BRICS já era para o Brasil. O Brasil ele sempre entra numa posição de salame, de convidado. Ele nunca tem poder em nada. Desse jeito não vai dar. Com um frouxo que nem o Lula assim não vai dar. E a direita ela é submissa aos Estados Unidos, também não vai dar. No fim esses governos estão terminando tudo na mesma porcaria. Tá? Então a questão da Ucrânia é muito simples. Aliás, esse canal começou, essa versão desse canal começou com a questão da guerra da Ucrânia. Porque eu fiz esse canal em dezembro de 2021. Essa versão aqui. E eu acompanhei aquela guerra. E o Putin invadiu por causa que os Estados Unidos deu um golpe na Ucrânia com a intenção de pôr armas lá e mover o que nós estamos vendo acontecer, uma guerra contra os russos, usando a chamada guerra by proxy. Então a Rússia está certa, a Rússia está defendendo seu território, o que mostra que por que o Lula não defende, não desfaz a Lava Jato. Porque as ações da Lava Jato, em termos estratégicos belicosos, do ponto de vista da ação norte-americana, é o mesmo que eles estão fazendo com a Rússia. Só que a Rússia resiste. E quem resiste tem toda essa campanha de mídia global contra essas pessoas. Independente dos sistemas internos da China e da Rússia, o que não importa, a questão nesse ângulo aqui é os Estados Unidos violando a soberania, atacando esses caras. E a Rússia se defendendo. Então essa posição do Lula está errada. Quem quiser colaborar aí, faça a doação livre via Pix. Assinaturas no Catarse a partir de R$5 por mês. R$5 por mês é nada. R$10 por mês no Apoia. Se todos colaborarem um pouco mensalmente, ou se todos fizerem uma doação, né? Gostou do vídeo? Faça uma doação. Se um pouco as pessoas ajudarem, o cara tem mais tempo para fazer essas coisas. Eu abri uma exceção porque há muita enaltação em torno dos discursos do Lula para aqueles que gostam do internacionalismo. A esquerda enaltece o Lula como um líder internacional. Isso é um absurdo, porque o Lula deveria governar o Brasil e não ser um garoto propaganda do Vaticano na sua ordem mundial. Tá? Já está claro que nenhuma das partes conseguirá atingir todos os seus... Então eu achei um tempo para fazer isso aqui, porque é muita coisa acontecendo em tudo que é canto. Na questão da guerra da Ucrânia, tu tem que peneirar, porque o chamado Oeste censura as imagens. Tu tem que achar as fontes corretas. Tu tem que vincular imagens com análise, porque a maioria dos vídeos são caras falando. Tu tem que peneirar também. Tu tem que achar, na questão de Israel, usar maneiras para contornar os algoritmos do YouTube, porque o YouTube pode considerar um antissemita, já que se tu critica o genocídio de Israel, tu é um antissemita. Então, essas coisas não se... Comunicar certas verdades tornaram-se mais difíceis. Tu tem que fazer, requer mais tempo de edição, de curvas que tu tem que fazer, de pesquisas, para fazer. Eu acho que o pessoal não se dá conta disso aí. Eles acham que é só esses... Porque estão acostumados com os propagandistas, né? Como esse professor Rock aí, que só fala besteira, que devia tomar um tiro na cabeça, cara, se houvesse uma contra-inteligência, porque esse cara certamente é um agente do Mossad, né? Objetivos pela via militar. O recurso a armamento cada vez mais destrutivos traz à memória os tempos mais sombrios do confronto estéril da Guerra Fria. Criar condições para a retomada do diálogo direto entre as partes é crucial neste momento. Não tem diálogo, cara, entre Ucrânia e Rússia. Não tem diálogo mais. O Putin quis todos os diálogos do mundo. Os Estados Unidos não quer diálogo. Os Estados Unidos quer destruir a Rússia. Porque a Rússia é um estado
os Estados Unidos enforçam o governo global. O teu amigo Papa está por trás desse enforçamento. As inteligências católicas militares controlam elementos do Pentágono e dessas coisas. Está cheio de Cavaleiro de Malta, Opus Dei nessas organizações. São internacionalistas também. Como disse o Harry Kissinger, the new world order is gonna have different characteristics. A nova ordem mundial vai ter diferentes características internacionais. O que ele quis dizer com isso? Um setor terá mão de obra escrava, outro setor fornecerá comida, o outro setor fornecerá avanços tecnológicos. É isso que eles estão falando. É um setup de governança internacional. Quando eles falam com essa questão do celeiro do mundo, é isso que eles querem dizer. A função do Brasil é ser o celeiro do mundo, é prover comida para esses filhos das putas. E nós vamos ficar nessa mesma merda. Quanto tempo tu vive no Brasil e esta mesma merda? Foi disso que se trata. Então o Lula, quando ele fala essas coisas de nova ordem mundial, ele não sabe o que está falando. E a questão da guerra, para te ter um governo global, tu tem que ter uma religião global. Então a função da religião global é quem tu acha que vai ser o Malafaia? Deixar um povo, não vai ser o Malafaia. Vai ser o Macedo. Vamos nos unir. É irônico que a palavra católica significa universal. Então o Lula, ele não vai resolver. Ele é praticamente um secretário de Estado do Vaticano. E o Papa quer a destruição do cristianismo ortodoxo russo. A Rússia tem um Estado belicoso independente. A Rússia tem uma demografia. Essa baboseira woke de imigração não entra lá. Tá? Claro que a dracônia de censura e outras. Claro, não é essa maravilha que o Pepe Escobar descreve como se fosse. O Pepe Escobar fala da China e da Rússia como se fosse a Disney. Não é isso aí. Mas é um país que tem uma estrutura. A ponto do que interessa para nós. É bom que tenha um país que se levante contra. Mas a Rússia também é a favor de uma ordem multipolar. Então, isso é uma espécie de internacionalismo também. Acontece que o Papa não quer uma ordem global onde exista uma igreja independente da dele. O que significa que essas religiões evangélicas vão acabar. Eles têm um plano para acabar com vocês. Tá? Vocês já estão se desmoralizando. A questão dos muçulmanos, vê que paralelo isso aí, para mim é uma guerra religiosa. Eu já falei disso em outros vídeos, mas eu poderia fazer um vídeo só sobre isso. Vai ser um vídeo chato para quem não. Eu não sei o que o pessoal quer ver, o pessoal gosta de ver imagens, né? Imagens. O pessoal não tem saco por ouvir isso aí. Então, mas basicamente é uma guerra religiosa. Guerra na Ucrânia é para destruir. A Rússia tem uma igreja ortodoxa que não aceita a autoridade do Vaticano. Eles têm um estado independente, território e vastos recursos minerais e recursos naturais. Eles não precisam do mundo. As sanções dos Estados Unidos não afetaram em nada a Rússia. A Rússia tem parceria com a China e pode fazer transições tecnológicas através da China. Então Rússia e a China não tem nenhuma... a Rússia não precisa do Oeste. A Rússia gosta do Oeste. Gosta de fazer negócio com a Alemanha, que a OTAN interferiu. Cadê o livre mercado? Não tem livre mercado. O Putin não é hostil, a Rússia não é hostil ao chamado Oeste. É que o tal Oeste quer criar o governo global da forma que elimine a independência religiosa. Porque tem que ser o Papa como líder do mundo. Entendeu? Então tu vê que na questão, essas duas guerras são paralelas. Ucrânia, Rússia para acabar com a ortodoxia cristã russa e Israel versus muçulmanos para fazer os muçulmanos matarem os judeus e os judeus matarem os muçulmanos, e tudo aquilo vai terminar no quê? No Papa indo lá naquele como diria um cara uma vez disse, que eu vi nos Estados Unidos, naquela caixa de pipoca dele, com aquele carrinho dele lá, abanando. Ele tá sempre falando essas coisinhas, se fazendo salame, dizendo eu não tenho nada a ver com essa história. Eles querem o fim do Islã, o fim do judaísmo, que eles vão conseguir, e o fim da ortodoxia cristã russa. É disso que se trata essas guerras. O Lula, claro, coitado, ele não sabe nem onde ele anda, né? Ele não sabe nada disso aí. Ninguém sabe, aliás. Então, aqui está o Lula funcionando como esse salame, esse cara que fica contra a Rússia, mas a favor da Ucrânia, contra a Ucrânia, mas a favor da Rússia. Essa salamagem do Lula que não vai levar a lugar nenhum. É a política do salame, né? Esta é a mensagem do entendimento de 6 pontos
que China e Brasil oferecem para que se instale um processo de diálogo e o fim das hostilidades. Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente e que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se uma punição coletiva. Uma ação de fanáticos. Está errada essa ação dele também. Ele ignora todo o processo histórico, isso é medo do sionismo. Também a exaltação que o PCO faz do Hamas, do Hezbollah, como se fosse os apóstolos de Cristo, também está errado também. É maluquice isso aí. Porque esses caras, quando fizeram aquilo, eles desconsideraram que milhares de pessoas... Se eu chegasse para ti e falasse assim, nós vamos lá invadir o baile rave dos judeus tomando ácido lá, e a consequência é que os filhos de vocês vão tudo morrer. Você aceitaria? Há 90% de chance de toda a tua família ser morta. Tu aceitaria? Isso não foi posto dessa forma. O Hezbollah foi lá e... Então não tem democracia. Os caras falam em democracia. Não é, a esquerda não acredita em democracia. Nem a direita. São uma frase de efeito. O que eles acreditam é na ditadura do proletariado. Então o Rui Costa Pimenta, ele critica as ações do Alexandre de Moraes, mas ele defende a China e a Coreia do Norte. Isso não faz sentido nenhum. Eu não vou falar disso agora, mas só para tomarem nota. E de que ano são esses fones, hein? De todo o povo palestino. São mais de 40 mil vítimas fatais, em sua maioria mulheres e crianças. Os judeus fizeram isso aí. Teu partido organizou um protesto contra as ações israelenses. O direito de defesa transformou-se no direito de vingança, que impede um acordo para a liberação de reféns e adia o cessar-fogo. Não tem cessar-fogo, não vão fazer cessar-fogo. Essa baboseira de cessar-fogo, Israel tá matando todo mundo, vai continuar matando todo mundo. Eles querem matar todo mundo, tu não leu o plano dos caras? Eles mostram até um mapa onde não tem nenhum país muçulmano. Tu nunca ouviu falar do Grande Reino? O Grande Reino de Israel? Eles querem varrer aquela merda toda. Eles querem matar todos aqueles muçulmanos e tomar conta daquelas terras tudo. Que cessar-fogo. Isso aí na tática da guerra é o seguinte: quando o inimigo vem com propostas de paz, mas não tem nenhum acordo concreto, é um truque. Eles falam cessar-fogo pra tu baixar a guarda e matar os caras. É isso que eles fazem. Isso é besteira. Conflitos esquecidos no Sudão e no Iêmen impõem sofrimento atroz a quase 30 milhões de pessoas. Este ano, o número dos que necessitam de ajuda humanitária no mundo chegará a 300 milhões de pessoas. Em tempos de crescente polarização... Esse porra que tá aqui de Israel, quando uma vez ele perdeu todos os argumentos dele do porquê que Israel tinha o direito de fazer o que ele tinha, ele pegou e levantou a Bíblia e disse assim: essa terra de Israel foi dada por Deus. O que é irônico, porque os fundadores sionistas eram tudo ateu e tinham vergonha da sua tradição judaica religiosa. Esses israelenses são picaretas. Não tem que respeitar esses caras, tá? Se eles fossem de fato se eles fossem teólogos coerentes, também não deveria respeitar. Teocracia, são teocratas. Agora, se eles são, é uma confusão, é uma simbiose entre teocracia e cinismo. O sionismo é um cinismo mesmo, tá? É um instrumento. Por que banqueiros ingleses financiaram um Estado que estava destinado a criar problema? Qual o objetivo? É que nem eu te dar assim, ó, você ganhou num sorteio na rifa uma casa banhada a ouro na Rocinha. Como? Você ganhou, vai lá. Não vai dar problema isso? Ninguém vai te incomodar na Rocinha como numa casa banhada a ouro, não? Aí os caras, meu Deus, por que estão atacando minha casa banhada a ouro na Rocinha? Por que tu acha? Porque tu tá na Rocinha, meu. O que tu acha assim? Não, é que nem abrir um supermercado no meio da Somália, lá no meu vilarejo. Tu abre um Big Mall lá. Eu fiquei espantado quando os caras vão roubar teu supermercado. O que tu acha? Pressões como desglobalização se tornaram corriqueiras. Mas é impossível desplanetizar nossa vida em comum. É impossível desplanetizar nossa vida em comum. Então o Lula fala dessa simbiose internacional. Ele é a favor do governo global.
Estamos condenados à interdependência da mudança climática. Estamos condenados à interdependência da mudança climática. Estamos condenados à interdependência da mudança climática. Vai ter que ser até um clipe separado, porque isso aqui é um assunto em si só. Estamos condenados à interdependência da mudança climática. Olha só, que é um truque para controle energético. E as queimadas que o PCC promoveu no Brasil? O que tem a ver com mudança climática essa porcaria? Ninguém investigou essa merda. Ficou por essa. Não? É assim que eles fazem. E aí? O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto. Mas nós estamos vivendo de salário mínimo inflacionado, Lula. O pessoal está passando fome e não tem emprego para comprar as coisas. Não tem dinheiro. Vocês criam essa fraude da prosperidade do Lula. O pessoal está cagando para mudança climática, cara. Isso é coisa de assunto de burguesinho de classe média, que tem dinheiro, que não passa fome, que não trabalha e não precisa fazer esse trabalho horrível que tem no Brasil. Esse assunto de mudança climática é assunto de burguês besta. Quem está na rua vendendo açaí no sinal está cagando para mudança climática. O poder de compra do brasileiro diminuiu. A inflação comeu esse dinheiro. Esses 1.500 de salário mínimo aí é R$400, na verdade. Todos os meses, tudo sobe 20 centavos, 50 centavos. Todos os meses. Todos os meses, tudo sobe 20 centavos, 50 centavos. Com raras exceções. As coisas podem não subir todas ao mesmo tempo, mas elas sobem. Há um moralismo de consumo também. O cigarro subiu 1,50 por carteira. Por quê? Porque é feio fumar. Vocês colocaram taxas nas importações do Shopee, do coisa lá, onde o povo de classe média emergente usa para fazer comércio. Tu ajudou o careca, o famoso careca da Havan, o velho da Havan. Vocês encheram o saco essa história do velho da Havan, que ele era fascista, não sei o que, o cacete. Vocês e o Haddad, teu amigo, que é aplaudido na XP lá, que faz parte junto com aquele amigo do Ciro, mais do que respeito e admiração. O Ciro paga ele populista, o amigo dele, o Lupe, aquele tá na mesma mesa, junto com a Tabata, na mesa do Socom, Procon, Focom, como é o nome daquela merda lá, que cria secretaria do cacete, deve botar no cu dos outros a favor dos bancos. Esse é o nome do secretariado. Nós poderíamos usar uma resistência religiosa, mesmo não acreditando na religião, como uma forma estratégica para combater essa governança católica que toma conta do PT. O problema é que esses evangélicos são tudo retardados também. Nós estamos na merda, nós estamos fodidos com esses caras. Quem quiser colaborar, faça a doação livre via Pix, para que trabalhos jornalísticos como esse possam ter mais persistência, possam repetir com mais frequência, aliás. Você pode doar quando você quiser, copie e cole o Pix seu aplicativo bancário. Você pode fazer uma assinatura no Apoia-se a partir de R$10 por mês ou no Catarse a partir de 5 por mês. Climáticos que não são cumpridos. De novo, acordos climáticos não são cumpridos. Ele quer acordos internacionais. Ele quer legislação internacional. Ele quer legislação de saúde sobre internacionais. Ele quer que um poder internacional tenha o poder de impor a você coisas no seu país. É isso que ele quer. Isso aí não é nacionalismo. Cansado de meta de redução de emissão de carbono negligenciadas do auxílio financeiro aos países pobres que nunca chega. O negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global. 2024 agora vai dizer que foi o ano mais quente do universo? Caminha para ser o ano mais quente da história moderna. Como é que tu sabe disso? Eu vi um comentário de um cara especialista em meteorologia. Eu vou postar aqui, eu vou achar, eu sei, tem esse vídeo no YouTube, onde ele explica que a maneira que o pessoal media a temperatura em 1800, não dá para levar a sério essas mensagens, como o Lula falou aqui. Isso é mentira que ele está falando. Como eles mediam o clima era diferente, por exemplo, em Minnesota em 1814. Isso começou faz pouco tempo. Ele tinha dito que era o ano mais quente da história do universo, um tempo atrás. Agora ele adaptou.
né? Então, havia a maneira de meçar. Quando é que começou isso aí? No vídeo também mostra isso. Então vamos supor que tenha começado ali por 1850, tá? A maneira que o pessoal media aquilo é diferente em diferentes lugares dos Estados Unidos, que era de onde o cara está falando, em diferentes lugares do mundo. Então isso não vale nada, isso que o Lula está falando, isso é incorreto. É, ironicamente, não científico, ele está dizendo. Furacões no Caribe, tufões na Ásia, seca e inundações Eles estão criando essa mitologia das mudanças climáticas. na África e chuvas torrenciais na Europa deixam um rastro de morte e de destruição. No sul do Brasil, tivemos a maior enchente desde 1940. Que picareta, safado, porque essa enchente tem a ver com o neoliberalismo, com o sucateamento de infraestrutura e desenvolvimento. Não tem nada a ver com esgoto entupido, tem nada a ver com mudança climática. Tu é um picareta safado sem vergonha mesmo, usa a tragédia de um negligenciar de Estado. Tu não é o inimigo. O Lula nem fala mais contra o neoliberalismo, ele só fala nessas agendas woke e nessas pautas internacionais. Ele nem trata de aspectos nacionais mais. Que ele vai cortar o Bolsa Família. O Lula está cortando o Bolsa Família e direito de aposentado de todo mundo. Ele só não cortou do Rio Grande do Sul por causa da enchente. Por causa dessas questões de prefeituras, de candidaturas a prefeituras, provavelmente. Quando chegar janeiro de 2024, ele vai ter a grande possibilidade dele cortar os benefícios de muita gente no Rio Grande do Sul. Depois não sabe por que a direita avança. Porque não tem diferença entre direita e esquerda, do ponto de vista econômico. A diferença é que o Lula não resolve os problemas econômicos, né? E ele cria mais problemas econômicos com as agendas de esquerda dele. Quer dizer, ele não é nem que se chama de esquerda, que é o que de fato é a esquerda, que não é o assistencialismo. Essas agendas de clima, de woke, essas besteiras que não servem pra nada, e botar preto em tudo que é cargo e não sei o que. Isso aí não resolve nada. Ele mente que o emprego está crescendo, né? Ele criou essa burocracia de tributação e tudo isso atrapalha o comércio. Já que tu não vai resolver o problema central, não adianta criar essas coisas. Essas taxações tem que ser nas grandes fortunas, tem que ser se livrando desse juro parasitório do Brasil. Se tu não se livrar do juro parasitório do Brasil, tu não vai resolver nada. Não adianta botar, ele bota no cu do pobre para poder cumprir o tal teto de gasto. Que é o que é o teto de gasto? É a garantia de que o juro da dívida que nunca é paga e ninguém sabe como foi feita, e não é confrontada, não é auditada essa dívida, né? É engraçado que tudo no Brasil, todo mundo é corrupto no Brasil. Tudo é corrupção no Brasil. A única coisa que é honesta é a dívida. Tu acredita nessa porra? O PT não faz nada para enfrentar isso aí. Está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos... Terceiriza a responsabilidade, sim, porque o Lula criou ele cedeu, olha como eles são picareta. O Lula tomou crédito emprestado da Alemanha. Em vez de ele tomar controle do setor bancário do país dele, ele vai tomar dinheiro emprestado a juros da Alemanha e cedendo à Alemanha indústrias, monopólios industriais da indústria do clima, porque existe uma indústria do clima. Não é só o carro elétrico, tem um outro conjunto. Então os bancos alemães dão dinheiro ao Brasil a juro, baseado num problema que eles inventaram, que esses internacionalistas inventaram. Existe o problema do aquecimento global. Aquecimento global, tá. Aí, quem é que oferece a solução? Eles mesmos. Aí tu toma dinheiro a juro emprestado para acabar com o aquecimento global e contrata as empresas alemãs para fazer as soluções que eles oferecem para os problemas que eles inventaram. Vocês entenderam a picaretagem? Eles não falam isso aí. Tem muita questão de business aí que a esquerda não fala. Parece que eles são imbecis, idealistas. Não, isso é dinheiro, é grana. Continue aí. Que é preciso fazer muito mais. Além de enfrentar o desafio da crise climática, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Não transigiremos com litígios ambientais, com o garimpo ilegal e com o crime organizado. Por que tu tem que a pergunta que fica, por que o Lula dá satisfações para essa gente?
É como se tu montasse um palanque na praça da tua cidade. Numa praça da tua cidade, você diz assim: eu vim aqui dizer que eu limpei todos os cômodos da minha casa. Quero dizer aqui para vocês também que as privadas foram desinfetadas, que minha mulher está tomando providência para emagrecer, aquela gorda safada, e que meus filhos não estão mais cheirando cocaína. Eu sei que é muita coisa para mudar, mas eu vim aqui lhes dizer que a 4ª prestação do meu Onix está sendo paga. E irei pagar. Por que tu está explicando isso para essas pessoas? Que tem a ver? Tá entendendo? Essa é uma posição servil. Esse é o pessoal que fala que é contra a submissão aos Estados Unidos. Mas eles são submissos a essa bosta internacional. Aliás, onde é que fica a ONU? Nova York. Por que os Estados Unidos iam deixar esses idiotas irem lá dentro da maior cidade do país deles, o centro econômico mundial, para conspirar contra eles? Então é óbvio que isso aí, eles querem uma sinergia internacional e que o Lula não representa nenhum nacionalismo, nenhuma batalha dos pobres contra o cacete. O Lula é só o outro lado da dialética rumo a um governo global. É só isso. Reduzimos o desmatamento na Amazônia em 50% no último ano e vamos erradicá-lo até 2030. Não é mais admissível pensar em soluções para as florestas tropicais sem ouvir os povos indígenas como... meu Deus, vem os povos indígenas. A Índia Guaranaca. Unidades tradicionais e todos aqueles que vivem nelas. Nossa visão de desenvolvimento sustentável está alicerçada no potencial da bioeconomia. O Brasil sediará a COP30 em 2025, convicto de que o multilateralismo é o único caminho para superar a urgência climática. O multilateralismo é a única solução para superar a crise climática. O que isso significa foi o que eu já expliquei sobre a questão dos financiamentos da Alemanha. Quer dizer, todos os países têm que submeter suas legislações, suas soberanias a uma espécie de soberania internacional rumo à solução desse problema, que envolve indústria e dinheiro, que o Brasil não vai desenvolver indústria nenhuma, né? Vai continuar com essas interdependências. Nossa contribuição nacionalmente determinada, o NDC, será apresentada ainda este ano, em linha com o objetivo de limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 grau. O Brasil... Tu não acha uma pretensão? Primeiro que não se pode criticar essas coisas, né? É engraçado que se tu critica mudanças climáticas, no vídeo aqui embaixo aparece assim: mudanças climáticas, você quer. Quando tu concorda com as mudanças climáticas, não aparece nada. O Brasil desponta como celeiro de oportunidade neste mundo revolucionado pela transição energética. Somos hoje um dos países com a matriz energética mais limpa do mundo. Sempre foi. Enquanto isso, há indústrias nucleares sendo formadas em todo o planeta. Os Estados Unidos enquanto os Estados Unidos promovem essa baboseira de energia renovável, essas cataventos, essas merda aí, eles arriscam o mundo a uma guerra nuclear. Faz sentido isso? 90% da nossa eletricidade provém de fontes renováveis, como a biomassa, a hidrelétrica, a solar e a eólica. E por que tu não recupera aquelas hidrelétricas que o Temer entregou e privatizou? Estamos esperando. Quem quiser colaborar com o canal pode fazer doações livres via Pix. Copie e cole Pix no seu aplicativo bancário. Qualquer quantia ajuda para que tenhamos mais tempo para dissecar esses discursos bestas do Lula e outras coisas, né? Outros esclarecimentos. E assinaturas no Catarse, assinaturas no Apix, no Apoia-se, no Catarse a partir de R$5 por mês e no Apoia-se a partir de R$10. Fizemos opção pelos biocombustíveis há 50 anos, muito antes que a discussão sobre energias alternativas ganhasse tração. Estamos na vanguarda em outros nichos importantes, como o da produção do hidrogênio verde. É hora hidrogênio verde de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis.
O Brasil nada em petróleo. Esse idiota botou aquela Marina Silva para impedir esse desenvolvimento. Senhor presidente, na América Latina vive-se desde 2014 uma segunda década perdida. O crescimento médio da região nesse período foi de apenas 0,9%, metade do verificado na década perdida de 1980. Essa combinação de baixo crescimento e altos níveis de desigualdade resulta em efeitos nefastos sobre a paisagem política. Tragada por disputas muitas vezes alheias à região, nossa vocação de cooperação e entendimento se fragiliza. É injustificado manter Cuba em uma lista unilateral de estados que supostamente promove terrorismo e impor medidas coercitivas unilaterais que penalizam indevidamente as populações mais vulneráveis. No Haiti, é inadiável conjugar ações para restaurar a ordem pública e promover o desenvolvimento. Os haitianos imigrantes que foram para os Estados Unidos estão comendo os gatos das pessoas. Sabia disso aí? Houve um momento que o Haiti tinha uma chance, eu já não sei se tem. Vai levar muito tempo para... Os americanos nunca vão permitir que esses estados do Caribe desenvolvam-se. É a doutrina Monroe. No Brasil, a defesa da democracia implica ação permanente ante investidas extremistas, messiânicas e totalitárias que espalham o ódio, a intolerância. Espalha o ódio. Ai meu Deus. O ódio. Vem esses caras da merda do ódio. E o ressentimento. Não pode ter ressentimento no universo. Os caras querem controlar os seus sentimentos. Não pode ter ódio. Não pode. A esquerda ela combate coisas. Nem criança faz isso. Combate o ódio, o ressentimento. Não pode ter ressentimento, mas é crime ter ódio. Brasileiras e brasileiros continuarão a derrotar os que tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários. A democracia... E o nome disso nós vamos censurar as pessoas. Né? Criamos esse poste desse Alexandre de Moraes que censura as pessoas. Já que a gente não tem mais força popular nas ruas, nem ganha simpatia de jovens, porque a nossa agenda é uma besteirada mal explicada de wokeismo e esses mitos internacionais. Não que a direita seja uma maravilha, é outra diarreia, outra merda também. Precisa responder às legítimas aspirações dos que não aceitam mais a fome, a desigualdade, o que vem ele com essa porra da fome. Tu quer acabar com a fome, Lula? Tu tem que fazer a gente ter emprego. Tu tem que fazer o poder financeiro crescer. Criar indústrias nacionais, recuperar aquelas que a Lava Jato destruiu, tá? Enfrentar os juros do Banco Central. Se não fizer isso aí, não adianta vir com essa ladaia da fome. O emprego e a violência. No mundo globalizado, não faz sentido. Outra coisa, os impostos que o Haddad colocou, está cortando os auxílios, ele está acabando com a fome. Enquanto isso, ele corta a Bolsa Família, ele corta o benefício dos velhos, ele impõe imposto em comerciantes emergentes de classe média baixa que compram coisas no Shopee. E coisas do tipo. Aí esse cara é amigo. Ele ajudou o velho da van com essa história. Quer dizer, o Lula ele é picareta mesmo, sabe? Ele tem um discurso e uma ação diferente do discurso. Aliás, vocês sabem que o Lula está fornecendo combustível para Israel. Essa ladainha. Turquia também. O pessoal fala esse discurso aí porque eles têm medo, eles querem agradar as bases deles. O combustível, a gasolina continua chegando para Israel bombardear e matar milhares de crianças. Isso aqui é tudo ladaia. Tá? É isso aí.